Salmos 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Hoje em dia, o temor ao Senhor, no sentido positivo da palavra, tem sido muito raro por parte dos humanos entre aspas, porque o temor ao Senhor não consiste em medo. Ao contrário, o medo é aquele temor irracional, que consiste em fobia, pavor, enfim. Essa é uma expressão de temor. A outra é a expressão temor de autopreservação. Isso é natural. A pessoa tem que ter medo para se preservar e manter a sua integridade física. Agora, o temor que a Bíblia faz referência é o temor respeito, reverência a Deus. Por isso que aqui em Provérbios, capítulo 8, versículo 13 é dito que o temor ao Senhor consiste em fugir do mal moral, que é o pecado. Então, temer a Deus é procurar viver de modo a agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E hoje tem sido muito raro as pessoas têm optado em viver, na maioria das vezes, como se Deus nem existisse. O Salmo 14, ele retrata bem isso. O primeiro versículo diz assim: disseram os nécios, os tolos, no seu coração: não há Deus. Têm se corrompido, fazem-se abomináveis, se fazem abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, o nécio, o tolo, ele não teme a Deus. As suas obras evidenciam a sua tolice, a sua estupidez, a sua insensibilidade moral. Ainda aqui no Salmos 36 diz o seguinte: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. A maldade está dentro do homem e o que sai de dentro deste homem é uma evidência da falta de temor a Deus, de respeito e reverência a Deus. E o salmista aqui no Salmo 25, versículo 12, é muito claro em dizer que se nós tememos a Deus, Deus vai nos ensinar a escolher o caminho em que devemos seguir. Obviamente, trata-se de um caminho de bênçãos, de vitória, de vida abundante. Vai lembrar de Deuteronômio 30, 19. Eu tomo os céus e a terra por testemunhas que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e toda a tua descendência. Então, Deus, ele espera isso de cada um de nós, que o temamos, que o reverenciemos, para que ele possa nos ensinar o caminho em que devemos seguir, para o nosso bem-estar, sob todos os aspectos, e para o bem-estar da coletividade. Aqui em Salmos, para concluir aqui, de número 32, versículo 8, diz o seguinte, 32, 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Temos 3 verbos aqui. Instruir, ensinar e guiar com os olhos. Verbo exprimação significa dizer que Deus ele vai estar trabalhando nesse sentido de nos instruir, nos educar, nos ensinar, e vai estar nos policiando, nos monitorando, para que nós sejamos os maiores beneficiados. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Agora, quem vive uma vida de
ignorância espiritual, como se Deus não existisse, vive em rebeldia, sem reverência nenhuma diante do Criador, ignorando os seus princípios e valores, essa pessoa não pode ser orientada por Deus naquilo que deve escolher. Ela vai fazer escolhas estúpidas, insensatas, irracionais, porque ela está sendo influenciada pelo próprio maligno, onde a palavra fala, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Então é isso. Relendo o versículo. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele, Deus, o ensinará o caminho em que deve escolher. Nós somos livres para fazer escolhas, tomar decisões, mas somos os únicos responsáveis pelas nossas ações. E Deus quer nos orientar nesse sentido, porque do contrário seremos orientados pelo inimigo das nossas almas e o fim vai ser trágico. Tem sido trágico sobre aqueles que assim têm vivido. A história está aí para confirmar. Valério Pontes.